No ano de 2019, o fisco, só a Receita Federal, emitiu em torno de 205 bilhões de reais em autos de infração. Isso mostra para a gente o tamanho do mercado que existe na área fiscal e tributária para quem sabe resolver esses problemas. Então imagine que a gente cobre 1% de 200 bilhões para resolver esses problemas. A gente está falando de um mercado que movimenta pelo menos 2 bilhões de reais no Brasil todo ano. Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira live de aquecimento para o workshop Transformando Horas em Minutos. Nessa série de 10 episódios, eu vou te mostrar os obstáculos e atalhos que podem te atrapalhar ou te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária. E com isso, ser capaz de produzir mais trabalhando menos, aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional. Eu sou Marcos Amorim e o tema da nossa live de hoje é: qual o mercado para quem sabe transformar horas em minutos na área fiscal e tributária? E antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu já quero pedir para você deixar o like, que esse conteúdo vai ser muito bom, vai te ajudar bastante, e convidar os seus amigos para participarem também dessas lives de aquecimento e do workshop Transformando Horas em Minutos. E eu já começo te pedindo para se inscrever nesse evento, que é um evento que vai acontecer de 6 a 10 de dezembro de 2021. É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar as 4 coisas que você precisa saber para conseguir acelerar até 95% das suas rotinas fiscais e tributárias. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Então, qual o tamanho do mercado para quem sabe automatizar rotinas fiscais e tributárias? Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico que eu trago aqui para vocês é o seguinte: existem 17 para 18 milhões de empresas ativas no Brasil. E no último trimestre desse ano de 2021, foram abertas mais de 1.400.000 empresas. Isso é um recorde absoluto de abertura de empresas no Brasil. E o que é que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que existe um mercado gigantesco para a gente que atua na área fiscal e tributária, para a gente ajudar empresas a resolverem os problemas que elas possuem e, em decorrência disso, a gente conseguir aumentar a nossa renda, que é uma das principais buscas de quem atua dentro da área fiscal e tributária. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai aprofundar na maneira como que você pode fazer, quais são as possibilidades de você fazer isso acontecer aí na sua carreira ao longo desse conteúdo de hoje. Mas dessas empresas que são abertas, em torno de 4 milhões hoje no Brasil, 1/3 dessas empresas estão fechando todos os anos. Então, por que essas empresas estão fechando? Tem vários motivos, não é uma coisa só, mas um dos principais motivos é a empresa, por exemplo, não saber calcular direito o seu preço de venda, que é uma coisa que a gente sabe que passa pela área fiscal e tributária. E também o planejamento fiscal e tributário, ou a burocracia, a dificuldade de se adequar à legislação. Então, outras causas da quebra, do fechamento de empresas é também os autos de infração. Tem uma história aqui de um parceiro meu, que ele tinha um cliente que recebeu um auto de 1.800.000, a empresa do cara quase fecha. Infelizmente, ele conseguiu contornar a situação e reduzir esse auto de 1.800.000 para 50 mil reais. E o empresário ficou super feliz, falou: cara, você salvou minha empresa, né? Você evitou que a minha empresa fosse à falência. Então, a gente tem o poder de conseguir realizar esse tipo de coisa, né? De realizar esse tipo de serviço para as empresas a partir do momento que a gente sabe como transformar horas em minutos. Não só transformar horas em minutos, mas fazer isso de uma maneira que vai ajudar a empresa. A gente vai sempre estar focando em ajudar as empresas a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. E no caso das tarefas, a gente vai estar sempre buscando fazer as nossas tarefas de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Não adianta só fazer mais rápido, isso por si só não vai salvar a empresa, fazer a tarefa de maneira mais rápida. Mas fazer a tarefa de forma rápida, de forma segura, vai permitir que a gente consiga, por exemplo, atender mais clientes, né? E como a gente está vendo aqui, existe um número gigantesco, em torno de 18 milhões nesse momento que eu estou fazendo essa live, de empresas de CNPJs abertos e ativos no Brasil. Um outro dado interessante para a gente entender o tamanho do mercado que existe hoje dentro da área fiscal e tributária é a quantidade ou o valor montante de autos de infração emitidos contra CNPJs, contra contribuintes brasileiros. E esse número ele deu um salto gigantesco de 2017 para cá.
No ano de 2019, o fisco, só a Receita Federal, emitiu em torno de 205 bilhões de reais em autos de infração. Para vocês terem uma ideia, até 2016 o fisco emitia em torno de 120 bilhões em autos de infração. E de um ano para o outro, de 2016 para 2017, ela aumentou esse número para casa dos 200 bilhões. E tem mantido essa média mais ou menos de 200 bilhões ao longo dos anos de lá para cá. Com exceção de 2020, que foi um ano que a gente teve a pandemia, esse número caiu para 177 bilhões, que ainda é um número muito grande, muito alto. E só não foi maior do que isso, porque lá no próprio relatório, a Receita ela divulga um relatório, tá, todos os anos, mostrando o plano de fiscalização para o ano corrente e o que ela fez no ano anterior. Então, o ano de 2020 não foi maior o montante de autos de infração emitido por causa da pandemia. Ele relata isso lá no documento dele. Fato é que a média, né, do valor gerado de auto de infração por empresa, ela aumentou, subiu de, se não me engano, em torno de 18 milhões para 23 milhões de reais. Então, isso mostra para a gente o tamanho do mercado que existe na área fiscal e tributária para quem sabe resolver esses problemas de maneira rápida, prática e segura. Então, imagine que a gente cobre, enquanto operadores desse mercado, 1% de 200 bilhões para resolver esses problemas. A gente está falando de um mercado que movimenta pelo menos 2 bilhões de reais no Brasil todo ano, tá? E aí com essa quantidade de empresas abrindo e fechando as portas por falta dos profissionais que têm essas capacidades, que têm essas habilidades, isso mostra para a gente o quanto que esse mercado está carente e o quanto que a gente pode aproveitar as oportunidades que existem, tá? Então, como foi que eu descobri isso? Então, justamente nesse relatório da Receita Federal, se você entrar no Google e pesquisar aí Plano Anual de Fiscalização Receita Federal do Brasil, tem um documento imenso lá, se não me engano, acho que umas 30 páginas, onde ele vai mostrando o que é que ele fez no ano anterior, no nosso caso, em 2020, e o que é que ele vai fazer nesse ano de 2021 para poder melhorar a arrecadação tributária dele. Então, o que é que a gente pode fazer aí com isso, né? Com relação a isso? A gente tem que buscar identificar quais são essas causas, quais são as principais causas de atuação das empresas, para que a gente resolva isso na fonte, que a gente resolva isso na base. Agora, o que foi que fez o fisco, né, a Receita Federal, aumentar tanto, quase que dobrar o número de autos de emissão, de emissão de autos de infração ao longo dos anos? E ela relata isso também lá no documento dela. Foi um investimento em tecnologia. Eles começaram a investir pesado em ferramentas para fazer auditoria dos SPEDs, dos contribuintes, e com isso identificar lá as sonegações, os erros de escrituração, e com isso fazer as autuações necessárias para aumentar a sua arrecadação. Então isso aqui dá uma dica muito boa de o que é que a gente tem que fazer também. Tá? Como é que isso me ajuda? Saber que o fisco está investindo em tecnologia ajuda para a gente entender que esse é o caminho. Se o fisco está investindo pesado cada ano mais, né, gastando mais recursos com tecnologia para ter ferramentas que cada vez mais têm um desempenho superior, a gente tem que fazer o quê? Exatamente a mesma coisa. Só que a gente tem uma vantagem com relação ao fisco. Normalmente o fisco vai pegar períodos que já passaram um ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, para poder fazer esse processo de auditoria e aí identificar quais são os ilícitos tributários lá e cobrar do contribuinte. Só que a gente tem a possibilidade, embora a gente não tenha todo o ferramental, toda a tecnologia do fisco, a gente tem a possibilidade de pegar esse movimento fiscal muito antes do fisco e analisar ele. E identificar essas inconsistências, essas incoerências tributárias muito antes que o fisco faça isso. Então, qual a vantagem que eu tenho quando eu faço isso? Eu consigo resolver esse problema antes de chegar na mão do fisco e ele autuar o meu cliente. E, economicamente, como é que eu me beneficio disso? Cara, você vai conseguir prestar um serviço que não tem quase ninguém prestando. Um serviço de prevenção. Cara, eu vou te ajudar a se prevenir de uma autuação fiscal. Mais do que isso, uma coisa que eu venho percebendo dentro desse mercado empresarial, a necessidade de profissionais que saibam o que estão fazendo. É incrível a quantidade de pessoas que atuam em empresas comerciais, empresas industriais, que lançam documentos fiscais, que emitem notas fiscais e que simplesmente não sabem o que é um CFP, não sabem o que é um CST, não sabem
uma alíquota sabe, mas não sabe para que serve um CFOP e um CST. Não entende essa lógica e emite nota fiscal de venda. Então imagine uma situação dessa. Não sabe dizer se o produto está na substituição tributária ou se não está. Então existe um grande mercado para quem, primeiro, quiser ajudar empresas a se prevenir do fisco, identificando essas inconsistências nos seus lançamentos e ajudar essas empresas a se tornarem autogerenciáveis, autossustentáveis do ponto de vista fiscal e tributário. Como que você vai fazer isso? Hoje, nos clientes que eu tenho de consultoria, eu busco ensinar ou treinar o meu cliente a que ele consiga fazer os lançamentos corretamente. Pô, mas aí se eu for fazer isso, eu vou perder o cliente. Muito pelo contrário. A gente fez isso com um cliente nosso e quando a gente chegou, falou, não, a gente vai arrumar aqui toda a sua operação, né? Lá uma cliente que é uma indústria, ela vai entrar no bloco K. Ele falou, vamos ajustar a sua operação. E ela ficou, tá, quanto é que vai ser, quando é que vai terminar? Ela estava muito preocupada em terminar o serviço. E aí, ao longo do processo, a gente foi mudando essa mentalidade, falou, não, cara, a gente vai ensinar as pessoas que estão dentro da empresa a fazer o processo sozinhas. E aí, ela foi mostrando para ela qual era a ideia, qual era o plano, ela gostou bastante, e ela me perguntou o seguinte, tá aí, quando vocês forem embora, como é que a gente vai fazer? Ou seja, quando você abre mão disso, não, cara, só eu que vou fazer, porque eu não vou ensinar ao cliente, porque senão eu vou perder esse cliente. É contraintuitivo. Quando você fala, cara, eu vou te ajudar a se virar sozinho. Claro que tem particularidades, tem situações que você não vai conseguir fazer sozinho, mas eu vou te ensinar a fazer o feijão com arroz, o básico, bem feito, para que você não tenha tantos problemas assim com o fisco. O que acontece naturalmente com esse cliente? Ele não quer mais que você vá embora. Porque, não, cara, eu entendi, esse cara está me ajudando. Esse cara está ajudando a minha operação a ser melhor. E não só a questão do ponto de vista de atender o fisco, tá? Você está ajudando a empresa, inclusive, a melhorar, por exemplo, uma das principais causas do fechamento de empresas, que é calcular o seu custo de aquisição, calcular o seu preço de venda. Então, muitas vezes a empresa compra a mercadoria de fora do estado, o produto dentro do estado tem substituição tributária, e ela não leva isso em consideração na hora de calcular o preço de venda do produto. E o que acaba acontecendo? Compra a mercadoria, pega o crédito de ICMS indevidamente na entrada, vende a mercadoria, paga ICMS indevidamente e ainda paga ICMS ST que a contabilidade manda para ele pagar. Então, olha só quanta coisa dá para a gente fazer atuando dentro desse mercado da área fiscal e tributária e ajudando a empresa, ajudando o contribuinte a se prevenir do fisco. E a gente tem o potencial, como eu falei, de 200 bilhões rodando aí todos os anos e não tem praticamente ninguém explorando esse mercado, praticamente ninguém oferecendo. Mas as empresas de auditoria que tem por aí, a maioria das empresas de auditoria, ela identifica o que está errado e te dá um relatório para você se virar, para você fazer. Não tem ninguém indo na empresa e mostrando à empresa como que corrige o que passou e como que faz correto daqui para frente. Então, essa é uma grande oportunidade de mercado para quem atua dentro da área fiscal e tributária. Então, se você vive reclamando aí que você ganha pouco, que trabalha muito, que não tem reconhecimento profissional, essa é uma grande chance, uma grande oportunidade de você virar esse jogo, tá? Então, é isso que a gente vai buscar fazer dentro da área fiscal e tributária. E aí eu selecionei, né, 5 formas de você aumentar a sua receita na área fiscal e tributária, desenvolvendo essa habilidade de transformar horas de trabalho em minutos. A gente vai, inclusive, aprofundar sobre essas 5 formas lá no nosso workshop Transformando Horas em Minutos. Vai ser a aula 1 desse workshop. Então, se você ainda não se inscreveu, vá lá e faz a sua inscrição, porque vai valer muito a pena. E aí, quais são os efeitos colaterais, né, quando você aprende a transformar horas de trabalho em minutos? Então, primeiro que eu vejo deles, né, e o mais óbvio é você produzir mais trabalhando menos. Então, é uma coisa que a gente sempre está falando aqui. O segundo, aumentar sua receita, aumentar seu salário. Então, se você é uma empresa de consultoria, por exemplo, você pode agregar um serviço extra, esse serviço de ajudar, e são coisas básicas, tá? Quando você fala, cara, eu vou te ajudar a ser uma empresa independente do ponto de vista fiscal. Não é nada de outro planeta. Se você já presta consultoria, por exemplo, você vai buscar lá benefícios fiscais para a empresa, diversas coisas, você sabe como escritura uma nota. Basicamente, o que é que você tem que ensinar para essa empresa? Com o que é o CFP, o CST, uma alíquota e qual a finalidade de aquisição da mercadoria. É basicamente essas 4 coisas. Você chega lá, ensina isso para o cara que lança a nota fiscal de entrada e ele já começa a fazer o lançamento do jeito que tem que ser. Isso já ajuda a um impacto gigantesco na operação da empresa. Você não consegue nem imaginar como que isso arruma a casa de uma empresa. E é algo que é extremamente importante para o empresário, que ele está disposto a pagar por esse serviço. Tá? E aí,
Por que que os empresários estão dispostos a pagar por esse serviço? Tudo é a maneira como você apresenta, tá? Então, se você chegar lá e dizer pro cara, eu vou te ajudar a escriturar a nota fiscal de maneira perfeita, eu vou ensinar para o seu cliente, para o seu funcionário aqui, o que é um CFOP, o que é um CST, o que é uma alíquota, o que é a finalidade de aquisição da mercadoria. Vou explicar para ele como é que cadastra o produto dentro do sistema, usando o tipo de mercadoria certinho, como que consulta se a mercadoria está ou não na substituição tributária. O cara vai dormir. Ele não vai te escutar e dificilmente ele vai querer fechar o trabalho com você. Por quê? Porque não é isso que ele quer. Ele não quer escriturar a nota fiscal perfeita. Ele não quer que você ensine o funcionário dele a cadastrar o produto corretamente. O que ele quer são 3 coisas. O empresário ele quer aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, toda vez que você for conversar com um empresário, você tem que conversar com ele nesses termos. Você tem que mostrar para ele quais são os benefícios que você pode levar para ele com o seu trabalho. Cara, eu vou te ajudar aqui a organizar a operação interna da empresa e com isso eu vou te ajudar a formar o seu preço de venda melhor. Você vai saber exatamente quanto está custando, qual o custo de aquisição de uma mercadoria. E aí você pode explicar para ele que existem situações em que o preço da mercadoria, o custo de aquisição, não é exatamente igual ao que está lá na nota. E tem situações que ele vai ser menor, que ele vai ser maior, e que você vai treinar a equipe dele para que façam esses lançamentos de maneira correta. E isso vai se refletir na formação de preço dele e vai evitar que ele esteja cobrando mais barato do que precisa para a empresa dele se manter viva. Então, você acabou de mostrar para ele o que você vai fazer, mas de um ponto de vista, de um viés que ele entende que vai ser benéfico para a empresa dele. Então, ele vai querer isso, mais do que isso. Ele vai começar a trazer ideias para você. Cara, eu estou com outro problema aqui, que é isso, eu tenho um custo muito alto em determinada situação. Como é que eu faço para reduzir isso? Então, ele vai começar a enxergar você de uma maneira diferente. Ele não vai te enxergar como o cara, o nerd da contabilidade ou o cara lá da nota fiscal. Ele vai te enxergar como uma pessoa que vai ajudar ele a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. E, cara, em decorrência desse trabalho que a gente vai fazer, a gente vai reduzir drasticamente a possibilidade da sua empresa ser autuada. Porque você vai estar fazendo tudo certinho, tudo redondo. Então, reduz muito a possibilidade de você sofrer aí um auto de infração, receber um auto de infração surpresa do fisco. Então, cara, eu estou mostrando para ele os benefícios que o meu trabalho vai gerar para ele. Eu não preciso falar exatamente o que eu vou fazer, porque ele não está interessado nisso. Se ele te perguntar, você fala. Mas se ele não te perguntar isso, você vai falar quais são os benefícios que o seu trabalho vai gerar para esse empresário. Dificilmente você não vai fechar o seu negócio. Ah, Marcos, mas o empresário ele não está interessado nesse tipo de serviço, eles só negam os impostos, eles querem fazer tudo errado mesmo, e eu não levo fé em empresário. E assim, tem esse tipo de empresário? Tem, com certeza. Mas você acha que o empresário dele vai preferir viver tudo errado ou fazer certo, usar lá da elisão fiscal, né? Que a galera confunde com sonegação. Não é, você utilizar meios legais para reduzir a carga tributária da empresa e esse cara poder dormir tranquilo, pagar o imposto dele certinho, ter o dinheiro dele e poder dormir com a consciência tranquila de que a empresa dele não vai fechar de uma hora ou outra porque recebeu um auto de infração. Então, esse tipo de visão é que você precisa passar para ele. E, logicamente, cara, se eu sou empresário e estou fazendo errado porque eu não consigo pagar o imposto e sobreviver, que muitas vezes o que leva o empresário a sonegar isso. Ele não forma o preço direito, ou os concorrentes, né? Aquela concorrência desleal, o cara compra sem nota e tal, ele não consegue sobreviver. Agora, se você mostra para ele uma maneira de fazer isso dentro da legalidade, que ele vai ter o benefício, que ele vai ter a tranquilidade, a coisa que o empresário mais quer é ter a empresa dele organizada. Pensa aí, esse cara batalhou anos e anos da vida dele para montar aquele negócio e aquilo ali a qualquer momento pode ir para um buraco, virar pó por causa de um auto de infração. E você está dando a possibilidade para ele de manter o negócio dele vivo, funcionando bem e sem ele ter dor de cabeça. É isso que você está vendendo no final das contas. Quem não quer isso? Então, é muito mais uma questão de abordagem do que uma questão dele querer ou não querer. Tá? É você mostrar para ele, conversar com ele, mostrar para ele o que ele quer. Mas para chegar no que ele quer, você vai precisar fazer um trabalho que não necessariamente é tão interessante assim para ele entender como é que funciona, mas que vai dar resultado para ele, que vai gerar aquele tipo específico de resultado, que é isso que eu estou te apresentando aqui. Próximo tópico. Então, até dois exemplos de situações dessas, né? De, cara,
que se realmente acontece isso aqui, né? Se eu consigo produzir mais trabalhando menos, se eu consigo aumentar meu salário, se eu consigo obter reconhecimento profissional. Tem um caso de um aluno meu chamado Eduardo Laurentino. Esse cara trabalha no escritório de contabilidade. Até hoje ele gosta do escritório, tá lá. Poderia ter saído já, recebeu umas 2 ou 3 propostas, mas ele decidiu ficar nessa empresa. E ele trabalha lá dentro do setor fiscal, né? O que é que ele fez? A chefe dele passava 8 horas todo mês, né, uma vez por mês, 8 horas, conferindo nota fiscal de serviço para ver se tinha retenção ou se não tinha, se estava batendo a informação da Cefaz com a informação que estava lançada no sistema. E ele criou uma soluçãozinha simples para ela, para gerar um relatório com base no XML das notas fiscais emitidas lá pela Prefeitura Municipal. E com isso, a chefe dele saiu de 8 horas para 5 minutos de trabalho no mês. E o que é que aconteceu depois que ele fez isso? Ele ganhou um prêmio de reconhecimento da empresa onde ele trabalha, um troféu, alguma coisa assim, e ganhou um aumento de salário. Então a empresa deu para ele um aumento de salário por causa das soluções que ele desenvolveu e trouxe para o escritório. Mais para frente, ele recebeu algumas propostas de emprego, e aí falou com a empresa que ele tinha recebido uma proposta, que ele estava pensando se saía ou se ficava. E o dono do escritório chamou ele e falou: cara, eu quero que você fique aqui com a gente. Eu acabei de aumentar seu salário, não tem como aumentar de novo, mas, cara, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar mais flexibilidade aqui no trabalho, eu vou deixar você desenvolver mais coisas que você gosta aí, as suas planilhas, eu vou pagar o curso que você fez e eu vou pagar as soluções que você desenvolveu aqui pra gente. Então, tudo isso para ele ficar. Ele falou mais: cara, eu vou procurar os clientes para vender as suas soluções, vender os seus serviços, e você me dá um percentual em cima dessas soluções que a gente vender para os clientes. Então, ó, dentro do escritório de contabilidade, ele conseguiu fazer tudo isso. E mais para frente, aí o escritório acabou criando um cargo específico para ele ocupar, né, para não perder esse profissional. Então, esse é o valor que tem você desenvolver essa habilidade, você saber transformar horas em minutos, aumentar o seu salário, obter reconhecimento profissional e produzir mais trabalhando menos. Essa é uma habilidade muito, muito, muito valiosa dentro da área fiscal e tributária hoje em dia, simplesmente porque não tem praticamente ninguém que tenha essa habilidade. E se você trabalha numa empresa industrial, numa empresa comercial, tem um segundo exemplo, que é o do Rafael Alves, que é um outro aluno meu, que trabalha hoje numa indústria, numa multinacional, que só no Brasil tem 87 filiais. Esse cara estava desempregado quando ele entrou no meu curso, pediu a mãe para pagar, começou a estudar todo o curso na empresa. Com 20 dias de empresa, ele conseguiu criar uma solução, ele viu lá um problema específico, que ele e mais 2 colegas de trabalho levavam 2 horas para resolver esse problema. Ele criou uma solução que ele conseguiu resolver 2 horas de trabalho de 3 pessoas e reduziu para 5 minutos de trabalho dele sozinho. Lógica, e com 20 dias de empresa. O que é que aconteceu? A coordenadora dele falou: não, cara, você só vai desenvolver essas soluções para a gente. E aí, passado um tempo, a empresa contratou uma outra pessoa para ocupar o cargo dele, fazer o que ele fazia quando ele entrou na empresa, para ele ficar mais livre para desenvolver soluções para ajudar a empresa a transformar a hora de trabalho em minutos. Então, são 2 exemplos que eu estou mostrando para vocês de pessoas reais, pessoas diferentes, uma de um escritório de contabilidade, outra de uma multinacional, empresa que está no Brasil, no mundo todo, só no Brasil tem 87 filiais, em que essa mesma habilidade fez com que esses profissionais se destacassem em ambos os ambientes, em 2 ambientes completamente diferentes. Então, isso mostra para a gente, né, mais do que isso, criar um cargo específico para uma pessoa ocupar. Isso mostra que é uma nova profissão que está surgindo e que não tem praticamente ninguém aproveitando essas oportunidades. Então, são oportunidades para quem atua dentro da empresa, dentro do escritório contábil, para quem é consultor fiscal também, como eu mostrei no começo dessa live. Então, existem muitos benefícios de você aprender, de você ter essa habilidade. E aí, como que eu aproveito essas oportunidades? Cara, eu também quero entrar nesse bolo aí, eu também quero ser promovido, eu também quero ser um cara respeitado no meu trabalho, né? Quero que as pessoas me consultem. Como é que eu faço para eu aproveitar essas oportunidades? Bom, para você aproveitar essas oportunidades, a primeira coisa que você vai precisar fazer é identificar problemas. Então, por isso que eu uso essa camisa aqui de resolvedor de problemas. As pessoas falam: caramba, resolver problema, eu estou correndo de problema, eu não aguento mais, eu estou soterrado de problema aqui no meu trabalho, como é que você está me dizendo para eu procurar problema para resolver? E aí é justamente esse o pulo do gato. Porque um problema, ele só é um problema quando você não sabe como resolver.
A partir do momento que você sabe como resolver um determinado problema, ele deixa de ser um problema para você e ele passa a ser uma oportunidade. E aí eu vou te mostrar, vou te provar isso. Então, pega lá o exemplo de uma empresa. Então, tem um cliente hoje que ele quer entrar, ele tem que estar no Bloco K, ele é uma indústria, ele tem que apresentar o Bloco K, que era para estar apresentando. E ele me contratou para resolver um problema para ele. Mas para mim isso não é um problema, para mim isso é uma oportunidade. Por quê? Porque eu sei como resolver esse problema. Então, quando você entende como que funciona aquilo, que você resolve, você monta aquele quebra-cabeça, você deixou de ter um problema na mão e você passou a ter uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de ter reconhecimento profissional, uma oportunidade de executar seu trabalho de forma mais prática, mais rápida, mais segura. Então, o nosso trabalho é converter problemas em soluções. E quando eu faço isso, eu consigo usar essas soluções já conhecidas para conseguir em benefício. Né? Então, a gente foca aqui em 3: produzir mais trabalhando menos, obter reconhecimento profissional e aumentar o seu próprio salário. Agora, como que eu faço isso, Marcos? Tá, você falou identificar um problema lá, eu vou mapear um passo a passo e eu vou descobrir eventualmente a solução e eu vou oferecer esse serviço depois para as pessoas. Mas como que eu faço isso? A gente tem um método aqui que eu chamo de DMI. Então, o D de definir um problema, o M de mapear os passos e o I de implementar a solução. Então, uma coisa que eu percebo é que quem está entrando, né, nesse mundo agora de aceleração de rotinas, né, de automatização de rotinas fiscais e tributárias, elas ficam muito preocupadas em, cara, qual é a ferramenta que eu uso, como é que funciona, quais são os comandos, ou eu não sei nada disso, eu não sei nada de Excel, eu não sei nada de VBA, e eu não vou conseguir, meu Deus. E calma, vamos lá um passo de cada vez. Qual é a primeira coisa que você tem que sacar para você conseguir entrar nesse mercado? É que tudo aquilo que você faz no seu dia a dia de trabalho, ele pode ser automatizado. Você pode transformar o tempo de execução daquela tarefa de horas em minutos, literalmente. Porque a natureza do trabalho da gente que atua dentro da área fiscal e tributária, ela é informacional, a gente lida com dados, com informações o tempo todo. Então, quando você lida com dados, quando você lida com informações, você tem a capacidade de processar isso dentro de um computador. E dentro de um computador você tem infinitas possibilidades de manipular esses dados. Você só precisa saber como fazer isso. Agora, como que eu vou saber fazer isso? Cara, tem tanto programa aí, tem tanta linguagem, eu não sou programador, eu sou profissional da área fiscal e tributária. Como que eu vou fazer isso acontecer? E aí é a boa notícia. Você não precisa ser um expert em Excel, ser um expert em VBA, ser um programador profissional para você conseguir transformar a hora de trabalho em minutos, para você conseguir acelerar suas rotinas fiscais e tributárias. Por que isso? Porque você precisa entender primeiro como funciona a lógica da tarefa que você vai fazer. E vou explicar isso muito mais aprofundadamente lá no workshop, tá? Mas basicamente você vai entender o problema, você vai mapear os passos dessa solução, depois você vai implementar. Só que para você fazer isso, né, para você implementar isso, que é efetivamente transformar horas em minutos, você não precisa conhecer tudo da ferramenta que você escolheu utilizar. O que é que você precisa? Você precisa saber 4 coisas, né, que são as 4 coisas que eu vou mostrar lá no workshop. Vou adiantar aqui elas, que é basicamente inserir, alterar, extrair e deletar informações. Então, quando você aprende essas 4 habilidades, você tem o potencial de resolver pelo menos 95% dos problemas da área fiscal e tributária. E por que isso acontece? Porque, como eu falei já antes, a gente lida com informações. O que é um XML? XML são dados, são informações. O que é um TXT? São dados, são informações. Então, se a gente aprende a manipular esses dados, a manipular essas informações, a gente automaticamente, instantaneamente, tem essa habilidade de transformar horas em minutos. E como eu já mostrei para vocês aqui, é uma habilidade extremamente vantajosa, extremamente valiosa para quem domina. Então, é uma habilidade que vale muito a pena ter, tá? Então, como que eu aplico, Marcos, esse método DNI que você está me falando aí? Então, lá no nosso workshop, a gente vai mostrar passo a passo, inclusive a gente vai construir uma solução ao longo do evento, e você vai terminar esse evento com uma solução que você mesmo vai construir aí no seu computador, usando os seus próprios recursos,
para transformar horas de trabalho em minutos. A gente vai escolher uma atividade, uma tarefa, um problema da área fiscal e tributária e a gente vai resolver isso juntos ao longo desse evento. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, clica aqui na descrição desse vídeo, faz a sua inscrição. Se você estiver me vendo no Instagram, vai lá no link da bio e faz a sua inscrição também. Esse evento vai ser um evento divisor de águas realmente para você que atua na área fiscal e tributária. Eu vou te mostrar passo a passo ali como que você faz isso, como que você vai conseguir ser capaz de transformar horas de trabalho em minutos e colher todos os benefícios que eu te apresentei aqui. Então, o mercado existe, ele é gigantesco, eu já mostrei para vocês isso. 18 milhões de empresas com CNPJs ativos, empresas fechando porque não tem profissionais que tenham essa habilidade, né? E a gente tem também aí o fisco emitindo todos os anos em torno de 200 bilhões de reais em autos de infração. Então isso mostra para a gente o quanto que as empresas estão desorganizadas, precisando de alguém que apresente esse serviço para elas. E a partir do momento que a gente mapeia esses problemas e cria soluções para ele, soluções que vão transformar horas em minutos, a gente tem a possibilidade de escalar esse serviço. Ao invés de demorar 6 meses para resolver um problema de estoque de um cliente meu, eu vou demorar, sei lá, uma semana, porque eu tenho todos os dados na mão, eu sei como manipular esses dados, sei como gerar as informações que eu preciso, que eu quero, então é um instalar de dedos. Então, quanto mais rápido eu conseguir resolver os problemas dos meus clientes, mais tempo sobra para mim, mais clientes eu posso atender, mais dinheiro eu posso ganhar e mais reconhecimento eu acabo alcançando, tá bom? Então, esse é o conteúdo que eu queria apresentar para vocês hoje, a nossa live 1 de aquecimento para o workshop Transformando Horas em Minutos. E, como eu já falei, se você ainda não fez sua inscrição, clica, se inscreve, vai lá, chama os seus amigos, dá o like nesse vídeo, compartilha isso com o seu colega aí do escritório contábil, para que a gente consiga gerar um grande volume de pessoas participando desse evento. Um abraço a todos, até a nossa próxima live. Tchau, tchau.